Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse aqui é o quarto e último vídeo sobre a série de programação assíncrona no Dart. Hoje a gente vai aprender a utilizar os métodos estáticos da classe do Future, beleza? A gente vai começar falando de um método estático que essa classe do Future tem, chamado N. Poucas pessoas conhecem ele é pouco utilizado, mas a gente vai ver aqui como é que a gente utiliza ele da forma correta, fechou? Vamos começar aqui então. Criando uma variável final result e ela vai receber uma await de future ponto n, beleza? Ele espera que você passe uma lista de funções que retornam alguma coisa no futuro. Então a gente não tem ainda, vamos apenas colocar que a gente vai passar uma lista aqui dentro. E vamos criar aqui fora essas funções que vão retornar alguma coisa no futuro. A primeira delas pode ser, por exemplo, um future de int. A gente vai chamar aqui de slow int, porque ela vai demorar para retornar esse valor para a gente. Vamos marcar ela como assíncrona. E aí a gente vai chamar aqui o await future.delayed. A gente já viu esse construtor na aula passada. Se você não viu a aula passada, volta lá no vídeo anterior que a gente ensinou como utilizar esse construtor, beleza? Vamos passar aqui uma duration de 2 segundos. E aí no final ele vai retornar o número 2. Então a gente já tem uma função aqui, a gente já pode passar ela aqui dentro. Slow int. Vamos criar mais duas funções aqui. Então vou criar outra função aqui que retorna uma string. Vou chamar de delayed string. Vou marcar ela como assíncrona. Vou utilizar o await, o construtor future.delayed. Vou passar uma duration de 2 segundos. Aqui nesse caso eu não vou retornar nenhum valor. Eu vou lançar uma exceção de timeout exception. E ele espera que eu passe uma mensagem aqui dentro. Eu vou passar como o tempo acabou. Vamos criar mais uma função aqui embaixo. Vai retornar um future de inteiro. Vamos chamar ela de fast int. Marcar como assíncrona. Vamos esperar ela executar. Vamos chamar o future.delayed. Passar uma duração de 1 segundo. E no final eu vou retornar o valor 3. Beleza? A gente pode adicionar ela aqui no array. Fast int. E aí, o que vai acontecer aqui? Quando esse future.n for chamado, passando todas essas funções assíncronas aqui dentro, ele vai executar todas, e a que retornar primeiro, ele vai armazenar o valor aqui dentro de result, e as outras vão ser ignoradas, ok? Então a gente vai printar esse resultado aqui, para ver qual vai ser retornada por primeiro. A gente consegue perceber aqui que todas têm uma duração de 2 segundos, mas essa daqui dura 1 segundo. Então ele deve retornar o valor 3 e armazenar aqui no resultado, que a gente vai ver aqui na tela agora. Então vou executar 3. Foi exatamente essa função aqui que conseguiu retornar mais rápido um valor. Então dentre todas as que a gente passou, essa foi a mais rápida. Então ele retornou esse valor, armazenou o result e depois mostrou aqui pra gente. Então a função N é bastante útil quando você tem várias funções assíncronas e você quer apenas o resultado da primeira que conseguir executar mais rápido. Outra função bem legal que a classe do Future tem é a do while. Essa pouca gente conhece e a gente vai aprender como que a gente utiliza ela aqui agora. Então vamos criar uma variável aqui para inicializar o nosso contador. Vamos inicializar ele como 0. E aí a gente vai chamar o nosso operador await. Vamos chamar o future. O seu método estático chamado do while. E aí ele espera que você passe uma função aqui dentro. A gente vai passar uma função assíncrona, ok? Aqui a gente vai incrementar o nosso contador
mais um. Vamos criar um delay para ele executar uma operação aqui dentro, future.delayed, uma duration de 1 segundo, seconds 1, ok. E por fim, a gente vai fazer uma verificação aqui se o value nesse exato momento do laço é igual a 3. Se for igual a 3, a gente dá um print de que terminou. Terminou com o valor. E a gente vai concatenar aqui o nosso valor e vamos retornar false, ok? Porque quando você retorna false dentro da função do while, ele vai terminar a execução do laço, ok? Então, enquanto ficar retornando verdadeiro, ele vai ficar aqui dentro repetindo. Mas quando você retornar falso, ele vai finalizar a execução do que tiver aqui dentro. Então, enquanto não for igual a 3, a gente retorna true e ele continua aqui dentro, fazendo um incremento, ok? Agora a gente vai executar aqui essa função. Vamos ver o que ele faz. Terminou com o valor 3, ok? Então esse método estático da classe future do while serve para que você execute operações dentro dele e enquanto ele for verdadeiro, ele vai ficar aqui dentro executando e aí quando você quer que ele termine a execução, você simplesmente retorna um false, né? Ele vem para fora e termina todo o processo aqui dentro. Outra função bastante legal da classe future é a for each, que a gente vai aprender como é que utiliza agora. Então vamos chamar aqui a nossa classe future.forEach. Aqui ele espera que você passe uma lista de elementos. Nesse caso a gente vai passar uma lista de inteiros. E aqui é o callback que vai ser executado a cada interação dessa lista. Então a gente pode fazer da seguinte forma aqui dentro. Nesse caso a gente vai executar uma função assíncrona, tá? Que vai levar um certo tempo para terminar. Para isso a gente vai utilizar o nosso construtor delayed, future.delayed. Vamos passar uma duration aqui dentro de 1 segundo, seconds 1. E aí no final ele vai printar esse elemento que ele está interagindo na hora. Então ele vai percorrer toda essa lista aqui de elementos e para cada item ele vai esperar 1 segundo e depois vai mostrar na tela. Beleza? Vamos salvar e vamos executar para ver acontecendo. 1, 2 e 3. Então ele percorreu todos os itens da lista e printou aqui após 1 segundo de diferença entre cada um. E por fim, o último método da classe future que a gente vai ver aqui é o wait. Vamos criar uma variável aqui para a gente conseguir fazer o nosso exemplo. Value vai receber a wait. Vamos chamar aqui o nosso construtor future.wait. Ele espera que você passe aqui uma lista de funções assíncronas, assim como o n, só que nesse caso aqui ele vai aguardar a execução de cada uma e quando elas terminarem ele vai armazenar o valor dentro de uma lista e por fim dentro de value, ok? Então a gente pode passar aqui essas duas funções que a gente criou aqui embaixo, delayed number e a outra delayed string. E aí quando essa terminar ele vai guardar o valor, quando essa terminar ele também vai guardar um valor dentro de uma lista e por fim dentro de value. Vamos ver isso acontecendo? Vamos printar aqui o valor que ele vai retornar assim quando todas terminarem. Vamos salvar e vamos executar. Então ele retornou aqui dentro de uma lista o resultado da primeira função, que retorna 2 após 2 segundos. E assim que a outra função terminou, após 2 segundos, ele retornou também o valor result e armazenou dentro dessa lista aqui o valor retornado. Então a gente aprendeu no vídeo de hoje como utilizar os métodos estáticos da classe future, como por exemplo o n, que você pode passar uma lista de funções e aí aqui foi executada primeiro, ele retorna o valor dela para você. A gente viu como utilizar a função do while, que você pode executar funções lá dentro dela enquanto ela for verdadeira e aí quando você quer que termine, você retorna falso e ele finaliza a interação do laço. A gente viu também como você pode utilizar a função do for each,
que é bem simples também. Ele espera que você passe uma lista de elementos e aí você pode fazer o que quiser com esses elementos lá dentro, e assim que terminar a interação, ele finaliza o laço. A gente viu também como utilizar a função do wait, que ele espera que você passe uma lista de funções assíncronas, e assim, quando cada uma terminar a sua execução, ele armazena o resultado dentro de uma lista e retorna para você no final. Então foi esse aí o vídeo de hoje. A gente está finalizando aqui a nossa série sobre programação assíncrona com Dart. Espero que essa série tenha te agregado algum conhecimento. E se te agregou, se inscreve aí no canal. Já deixa o seu gostei nesse vídeo. Assiste os outros vídeos se você não assistiu. E é isso aí, então. Até a próxima. Falou!